Olá, turma. Eu, professora Guinalda, estou aqui novamente com vocês para nossa aula pós-médio de Química. Hoje o tema da nossa aula é distribuição eletrônica. Então, é uma teoria, né, do qual a gente dá continuidade naquilo que nós vimos na aula anterior sobre a evolução dos modelos atômicos. Não tem como, né, nós falarmos agora da distribuição eletrônica, né, sem nós fazermos aí um feedback a respeito de quem foi Bohr. Então, Bohr é um cientista que, após Rutherford ter descoberto de que os elétrons ocupavam um grande espaço vazio, né, e que ficava, em torno do núcleo, por isso que ficou até um sistema conhecido como um sistema planetário, né? Os elétrons em órbitas circulares, em movimentos circulares, em torno do núcleo. Então, Bohr, ele vem aperfeiçoar, ele vem aprimorar esse conhecimento proposto aí por Rutherford. Como? Ele verificou que uma vez que esses elétrons estão distribuídos na eletrosfera, mas como que eles estão distribuídos? De forma desorganizada, tá? Então, foi verificado que o fato desses elétrons estar em órbitas, né, circulares em torno do núcleo, eles ocupam níveis energéticos. E esses níveis energéticos, né, quanto mais vai se afastando do núcleo, maior é o nível de energia. Essas órbitas, posteriormente, foram designadas de camadas, tá? Então, nós chamamos as camadas K, L, M, N, O, P e Q. Então, se você observar, essas camadas ou níveis de energia foram designados por essas letras. E abrindo parênteses aqui, essas letras, elas não têm nenhuma importância, elas não é uma abreviação científica. Por que dessas letras K, L, M, N, O, P, Q, né? Então, assim, porque poderia ser qualquer outra letra, tá? Então, ela não tem nenhum fundamento científico. Apenas foram denominadas, né, de camadas as quais receberam, né, essas letras. Bom, quando nós vamos ver, então, em cada camada, né, essas camadas ou os níveis de energia, então, onde que os elétrons estão localizados, ok? E que quanto mais vai se afastando do núcleo, maior é a quantidade de energia que esse elétron ele tem. Tanto assim que ficou associado, Bohr também ele vem contribuir com o quê? Que as cores que hoje nós vemos, né, as cores presentes, né, nos materiais, nos objetos, como por exemplo fogos de artifícios, cada cor está associada com uma certa quantidade de energia. Tá? Então, a forma como esses elétrons estão distribuídos na eletrosfera, a sua quantidade de energia, uma vez que esse átomo né, ele recebe uma certa quantidade de energia, tem sido que seus elétrons, tá, vão soltando de níveis de energia. Então, eu lembro, né, vocês devem estar lembrando aí que na nossa aula anterior, então volta lá na videoaula, que se o elétron saltasse, ele está no nível 2, se ele saltasse para uma próxima camada de energia, ele ia ter quando esse elétron ele retorna para o seu nível de energia original, ele emite isso na forma de uma onda eletromagnética que denominamos de luz. E por isso, então, Bohr fala que cada cor está associada com uma certa quantidade de energia. Ok? Bom, então o que nós vamos ver? Visto que nós temos os elementos químicos, tá? Então, a partir das características fundamentais de um elemento químico, onde nós reconhecemos, né,
o número atômico, o número de massa, o número de prótons, os números de elétrons, né, de um elemento químico. E no decorrer das nossas aulas, né, vocês vão saber fazer essa comparação ali, identificar até mesmo a posição do elemento químico na tabela periódica, tá? Uma outra, por que eles estão em colunas, ou grupos, ou em linhas verticais. Então, isso está relacionado com a quantidade de elétrons, e esses elétrons, tá? Ele dá um nome, ele dá um número, a numeração do grupo daquela coluna, tá? Então, no decorrer das nossas aulas, a gente vai fazendo aí, tá? Essa interligação aí, vendo, uma vez que eu identifico a quantidade de elétrons, como que esses elétrons estão distribuídos na eletrosfera, em quais camadas ou níveis de energia que esses elétrons estão ocupando, nós sabemos associar isso com a localização do elemento químico na tabela periódica, beleza? Mas hoje nós vamos atentar simplesmente, então, quais são, então, o meu raciocínio, né? Qual seria o nosso raciocínio aqui para a gente, na prática, né, podemos determinar em qual, por exemplo, o elemento químico vanádio, um elemento químico lá da tabela periódica, ele tem 23 elétrons. Esses 23 elétrons, nós já sabemos que eles estão distribuídos numa região denominada de eletrosfera. Mas como? De qualquer forma, de forma desorganizada, tá? Não. Então, esses 23 elétrons estão organizados, tá, em níveis de energia. Mas espera aí, todos estão no primeiro nível? No segundo nível? Quantos níveis de energia que esses elétrons precisam para esses 23 elétrons vão ocupar? Será que todos os 23 elétrons poderão ocupar o mesmo nível energético? A mesma camada? Tá? Então, assim, pensa no endereçamento, tá? Para você agora ter uma, como fala? Para você saber relacionar isso, tá? Com o endereçamento também, tá? Dos elétrons ali nos níveis de energia. Então, vamos lá para nosso próximo slide. Bom, como é uma aula de pós-médio, né? A aula de pós-médio a gente faz um feedback, tá? Dos conteúdos, né? Que estão sendo ministrados lá na sua aula de química, tá? E é um conteúdo porque, né? E é um conteúdo ainda cobrado nas avaliações do Enem. Ok? Então, a gente sempre trabalha com mapa mental, porque a aula de pós-médio, ela é uma aula rápida. Subentende que você já sabe todos os conceitos e nós estamos aqui fazendo um feedback, tá? Para você ter condição de resolver os seus exercícios propostos. Como é um conteúdo que está, né, na mesma sintonia lá com a aula de química lá, então você tem as videoaulas de química, você tá tendo aqui a videoaula de pós-médio, tá? Que dê condições aí para você fazer a resolução dos exercícios propostos com característica, né, de questões de avaliações externas, tá? Então, quando se fala, então, que esses elétrons, eles estão distribuídos, tá, em camadas, em 7 níveis de energia ou camadas, então elas foram denominadas por essas respectivas letras do K, L, M, N, O, P e Q. Bom, só que para cada nível de energia, existe uma quantidade máxima de elétrons, né, que podem ocupar nesses níveis de energia. Beleza. Então, vamos lá. Só que posteriormente,
né? Posteriormente, o cientista Bohr, ele verificou, teve um outro cientista, Arnold Sommerfeld, que ele propôs que esses níveis de energia, eram divididos em regiões ainda menores, que ficou conhecido como subníveis. Então, imagine, eu tenho uma rua, tá? Eu tenho uma rua e dentro dessa rua eu tenho ainda, vamos dizer, as quadras, tá? As quadras. Então, dentro de, para cada nível de energia, eu tenho os subníveis. Esses subníveis também foram designados por letras aleatórias, tá? Mas chamados de S, P, D e F. O que se verifica? Que para cada região menor, que é assim nós falamos aqui, é o que é o subnível, tá? Para cada região menor, dentro do nível, existe uma quantidade máxima de elétrons. Então, no subnível S, 2 elétrons, no subnível P, 6 elétrons, no subnível D, 10 elétrons, no subnível F, no máximo, 14 elétrons, tá? Então, esses subníveis, eles estão relacionados com as regiões menores que existem em cada nível. Eu sempre, outra coisa muito boa, assim, da gente comparar, né? Então, imagina assim, vamos pensar num colégio. Existem 100 alunos. Esses 100 alunos vão estar distribuídos todos na mesma sala? Não. Então, cada salinha, eu tenho um número máximo de alunos. O número máximo. Então, por exemplo, a salinha lá S, né? Se for a salinha S, ele pode ter um elétron? Pode, porque o máximo é quanto? 2. Mas ele pode ter 3 alunos? Não. Então, 2 vai ficar lá na salinha S e o outro aluninho vai para outra sala. Porque cada salinha eu só tenho o número máximo de elétrons, tá? Uma coisa muito interessante é que esses subníveis, o último subnível a receber elétrons, ele é o mais energético, ok? Então, como dado no nosso exemplo aí comparativo, são 100 alunos, se esses 100 alunos vão estar distribuídos conforme o tipo da salinha dele, e o último ali que receber aquele aluninho lá, ele é o subnível mais energético, né? Então, a gente sempre dá essas comparativas aí do nosso dia a dia para a gente entender que nada mais é que um endereçamento desses elétrons, de como eles estão distribuídos, tá? Na região denominada de eletrosfera. Tá, aí vem uma outra questão, professor, mas como lá não está explícito na tabela periódica que o elemento químico possui 23 elétrons, como no caso do vanádio? Lá a gente vê as informações de número atômico, de número, de massa, do símbolo do elemento químico, da classificação dele, se ele é metal, ametal, um gás nobre. Mas dependendo da tabela periódica, não há ali nem mesmo a distribuição eletrônica do elemento químico. Explicitamente, então, não está ali diretamente para eu identificar qual é a quantidade de elétrons que aquele elemento químico possui. Mas aí você lembra que quando você estava estudando sobre as características atômicas, nós vimos que, bom, o número atômico, que é representado pela letra Z maiúscula, é disposto ali na tabela periódica, tá? E aí você tem que ficar muito atento na questão onde que está essa informação,
na tabela periódica, por isso é de extrema importância você consultar a legenda da tabela periódica, porque é do conhecimento de vocês que existem diversos modelos da tabela periódica, mas como, professora, modelo diferencia questão de informações. Então, às vezes, umas traz muitas informações, outras traz muitas cores. Qualquer, então, leitura, interpretação que a gente faz de um gráfico, que a gente faz de um mapa, e não é diferente com a tabela periódica, a gente tem que consultar a legenda para a gente saber interpretar as informações presentes ali naquela representação gráfica, ok? Então, o número atômico representado pela letra Z nada mais ele constitui uma identidade específica do elemento químico do qual ele não repete na tabela periódica. Ou, o que seria isso? O seu CPF. O seu CPF, outro cidadão não pode, ou outra cidadã, não pode ter um CPF como o seu. O nome do pai às vezes repete, a gente vê aí casos de pessoas que, né, que são até presos no lugar do outro porque tem a mesma data de nascimento, o mesmo sobrenome, o mesmo nome da mãe. Bom, enfim, não sabemos nem explicar tanta coincidência, mas acontece, não é? Mas o número atômico, o CPF não, né? O CPF ele não repete, né? Nós somos identificados, né, pelo nosso CPF. Então, elemento químico, opa, falou número atômico 23, ele está referindo ao elemento químico vanádio. Número atômico 1, de qual elemento químico que ele está falando? Do hidrogênio. Número atômico 2, hélio. Nós precisamos de decorar? Não, mas nós precisamos entender qual é a importância desse número atômico, ok? Então, o número atômico, que é uma identidade específica do elemento químico, que é formado por um conjunto de átomos, ele indica também qual é a carga positiva desse elemento, a carga positiva que esse elemento químico possui, ou seja, quantas partículas positivas possui no núcleo desse átomo, que não foram denominados de prótons, letra P minúsculo. Tá? Então, o número atômico é igual ao número de prótons. Opa, eu já tenho uma outra informação, viu? A partir do número atômico, eu consigo já ter uma informação de que aquele elemento químico, ele possui quantos prótons, né? E prótons, nós vimos aí pelas experiências aí durante a evolução dos modelos atômicos, que verificaram que são partículas de carga elétrica positiva, certo? E que estão no núcleo de um átomo, beleza? Mas a teoria ainda continua prosseguindo. Se esse elemento químico for neutro, né, que ele não está carregado eletricamente, para ele formar um íon positivo ou negativo, perder ou ganhar elétrons, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, viu? A partir do número atômico, eu consigo chegar na quantidade de elétrons que esse elemento químico possui. Beleza. Bom, uma vez que, então, foi verificado que cada nível indica uma quantidade de subníveis nele existentes, tá? Então, a gente vê o seguinte. O nível 1, esse numeral 1, aqui do lado do S, que é o meu subnível, indica que ele está na camada K ou no nível 1, tá? Se vocês isso você já tem teoricamente, né, lá na aula de química, que eu vi que você já tem todas essas informações mais detalhadas, tá? Então, o que se observou, então, na distribuição eletrônica? Estudos específicos, então, mostraram que há uma ordem crescente de energia. Ou então, peraí, quanto mais eu vou afastando do núcleo, né, a posição desse elétron em relação ao núcleo há um certo distanciamento, ou então aquele subnível ele vai adquirindo uma maior quantidade de energia,
Então surge aí uma outra informação, a ordem crescente, né? Ordem crescente de energia. Outra, qual outro estudo que se chegou à conclusão? Os elétrons que estão no mesmo subnível, tá? Eles contêm a mesma quantidade de energia. Então, se nesse subnível S aqui tem 2 elétrons, esses 2 elétrons lá, eles não vão ter diferença de energia. No mesmo subnível, eles têm a mesma quantidade de energia. Então, posteriormente, o que aconteceu? Linus Pauling determinou a ordem crescente de energia dos subníveis. Então, essa ordem crescente de energia, ela ganhou uma representação gráfica, conhecido como diagrama de Linus Pauling. E aí, esse diagrama de Linus Pauling, ele é formado pelos subníveis, você tá vendo? S, P, D e F. O que são esses números, professora? Do lado, tá indicando o nível. Então, no nível 1, na primeira, ou camada K, eu só tenho um S. Na camada L, nível 2, então eu tenho 2S e 2P. E assim sucessivamente, tá? Então, eu não posso esquecer, o SPDF refere os subníveis, cada subnível tem um número máximo de elétrons. Bom, e esse número aí do lado do subnível refere ao nível, tá? O nível que pode ser também chamado de camadas. Quando é camada, a gente fala se ela vai ser K, L, M. Então, olha aí, ó, camada K, nível 1, camada K, nível 2, camada L, nível 3, é tudo isso aqui, ó. O que eu tenho no nível 3? Eu tenho o 3S, o 3P, o 3D. Mas eu quero identificar em termos de camada, então KLM. E aí vocês lembram lá no nono ano que eles te davam a camada e o número máximo de elétrons? Aí falaram, mas a camada K só pode ter no máximo 18 elétrons. E esses 18 elétrons estão distribuídos onde? Tá todo mundo tumultuado? Não. 2 estão aqui no 3S, 6 estão aqui no 3P e 10 estão aqui no D. Não é isso? Não é exatamente isso? Soma 2 mais 6, 8 mais 10, 18. Então, lá no nono ano, você aprendeu que na camada K, eu poderia ter no máximo 18 elétrons. E esses 18 elétrons estão distribuídos no subnível S, P e D. Aí você lembra que lá na camada KLMNO, o N e o O poderia ter o mesmo número de elétrons, 32 elétrons. Toda camada poderia ter 32 elétrons. Mas distribuídos aonde? No S, no P, no D, no F, conforme o número máximo de elétrons. Bom, outra coisa que a gente vê de grande importância aí no diagrama de Linus Pauling são setas. Essas setas, elas te norteiam, ela indica a ordem de distribuição. O bom aqui é, ou o ruim é que alguns não entendem o que é início de seta e o que é fim de seta. Então, o primeiro elétron, para que essa seta, professor? Ele está te dando direcionamento de acordo que Linus Pauling posteriormente verificou que ele determinou a ordem crescente de energia. Então, o primeiro elétron ele vai ocupar um S, veio para o fim da seta, eu vou para a próxima seta. Na próxima seta, eu tenho 2S, então o próximo elétron vai ocupar 2S. Veio para o final da seta, ele vai ocupar o início da outra seta, 2P, e na sequência 3S, terminou essa seta, terminou, fim. Agora eu tenho mais elétrons ainda? Tem. Então, nós vamos para a próxima seta. Na próxima seta, eu vou para o 3P.
Ah, mas eu tenho ainda elétron para distribuir, então eu vou colocar um 3D? Não. Do 3P, o meu próximo subnível é 4S. Terminei essa seta. Se eu tiver mais elétrons para distribuir, eu vou fazendo, vou preenchendo conforme a quantidade de elétrons e as orientações da seta que indica a ordem de distribuição de energia. Não tem erro, certo? Então, vamos lá, o próximo slide aqui. E aqui a gente, então, tem um exemplo na prática. Ó, como nós já temos falado, aqui o exercício, ele pede para fazer uma distribuição eletrônica do átomo de vanádio. O vanádio, o símbolo dele é V, o símbolo letra maiúscula, o número, o Z, que é número atômico, maiúsculo, e lá, segundo a tabela periódica, ele me informa aqui que o vanádio tem 23 é seu número atômico. Se ele não tivesse informado, você teria que ter uma tabela periódica para você consultar. Por que eu precisei do número atômico? Nós não vimos na nossa aula anterior que o número atômico é igual ao número de prótons. Beleza, mas se o átomo for neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Consequentemente, esse elemento, então, tem 23 elétrons. Bom, esses elétrons, como que eles estão distribuídos? Tá? Então, eu vou precisar... Você tem duas situações onde você pode pegar todas aquelas informações que estão contidas no diagrama e descrevê-la, aquela sequência, e tem gente que prefere realmente, tá, construir um diagrama, né, para fazer essa distribuição eletrônica, ok? E obter as informações pertinentes de acordo com aquilo que o exercício vai estar solicitando. Então, ó, presta bem atenção aqui. Então, existem cinco informações aqui que ele está pedindo. Ó, então, a partir do momento que você fazer a distribuição eletrônica, né, distribuir 23 elétrons do átomo de vanádio, eu quero que você me informe a ordem energética, ou seja, qual que é a ordem energética, qual é a ordem crescente desse elemento químico, o número total, qual é o número total de elétrons que eu tenho por níveis. Nossa, então tá, são 23 elétrons, mas por nível, cada nível ou camadas vai ter quantos elétrons? Qual que é o total de elétrons que tem por nível ou camada? Que eu falei para vocês. O número de elétrons, quem que vai ser o subnível mais energético? O subnível mais energético, segundo a teoria, é o último elétron que recebeu, é o último subnível que recebeu elétron, então ele é o subnível mais energético. E o mais externo, tá? O que é camada de valência? Mas para que eu tenho que saber todas essas informações? Então, elas são necessárias, porque a partir desse momento, depois, você sabe por que o elemento está localizado em tal grupo, você sabe identificar quantos elétrons há na camada de valência, porque os elétrons da camada de valência, é eles que fazem ligação com outro elemento químico para formar uma substância. Tá? Aqui a gente está vendo assim, individualmente, como que esses 23 elétrons estão distribuídos aí do elemento químico vanádio. Bom, então, utilizando aqui o diagrama de Linus Pauling, então são 23 elétrons. Então, lembra lá da sequência da seta? 23 elétrons. O que eu tenho que obedecer? O número máximo de elétrons em cada letrinha. S, P, D e F. Pode faltar? Pode. Eu posso ter subníveis incompletos? Sim. Mas eu não posso ultrapassar aquele número máximo. Então, 23 elétrons. Então, primeira seta, 2, que é da camada K. Na camada 2, né? São 23, 2. A próxima seta, 2 mais 2, 4. Porque lembra que o subnível S pode ter no máximo 2 elétrons. 4, terminou essa seta, eu vou para a próxima seta.
o próximo seta, eu tenho um subnível P, ou esse P, já não eu posso colocar mais elétrons, pode ser 6, então eu já tenho 4, com mais 6, 10, 12, 2, com 10 com mais 2, 12, 12 com mais 6, 18, 18 com mais 2, 20, 20, bom, é 23, ainda tá faltando quantos elétrons? 3. Tá, onde que eu vou colocá-lo? A minha próxima seta, opa, 23. Ah, mas o D eu vi que é 10. Não, D não é, o valor de D não é 10. D é um subnível que eu posso ter no máximo 10 elétrons. Então, a gente diz que esse subnível D aqui, ele tá incompleto, né? Porque eu só precisei de 3 elétrons para ocupar aqui o subnível D. Ok? Então, se a gente olhar pelo diagrama, quantos elétrons que eles ocuparam aqui em camadas? Ó, camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Ah, ele teve elétrons o suficiente para ocupar as próximas camadas? Não. Ah, professor, mas por que existe até o 7? Porque dentre os elementos químicos descobertos na tabela periódica, o número máximo de elétrons hoje, atualmente, ocupa até a camada 7 ao nível 7. Professor, posteriormente, posso aumentar esse diagrama? Sim, consequentemente, sim, se for necessário, pela quantidade de elétrons. O que é a ordem crescente de energia? Simplesmente eu pegar isso daqui, que estava num diagrama, uma representação gráfica, e colocá-lo agora em ordem, na mesma sequência, porque a seta é uma orientação, tá? Indicando para você os subníveis mais energéticos. Então, aqui a gente vai tirar da representação gráfica e vamos escrever aqui por extenso. Então, presta bem atenção aqui, tá? 1s2, olha lá, ó, 1s2, o próximo, 2s2, o próximo, 2p6, 3s2, o próximo, 3p6. Ah, mas eu tenho um 3d3 aqui. Opa, posso? Não. Para a ordem crescente de energia, não, porque ele me informa o seguinte, o que eu interpreto? Que o 3p, depois do 3p, eu tenho um outro subnível aqui na mesma seta, 4s. E depois do 4s, eu vou para a próxima seta, 3d, ok? 3d3. Bom, eu repeti aqui novamente a ordem crescente de energia, tá? Para a gente utilizar essas informações e ter esses de acordo aí que está solicitado. Ele quer, quando falar ordem, gente, geométrica, para que serve essa ordem geométrica? Quando você organiza, agora isso daqui é a minha ordem crescente de energia. Eu tirei isso aqui lá do gráfico, não foi? Lá do diagrama, tirei isso aqui lá do diagrama. Então, isso daqui agora são a minha informação básica do que eu preciso agora para responder as demais questões. Então, aqui agora, ele quer a ordem geométrica. A ordem geométrica aqui está explicativo, depois na resolução do exercício não precisa mais detalhar, mas aqui no explicativo eu tenho que a ordem geométrica, eu vou agora agrupar, ó, agrupar cada subnível nos seus níveis de energia. Mas como? A gente não acabou de falar que o número do lado indica o nível. Então, o que eu tenho no nível 1? Eu tenho 1s. Quantos elétrons? Esse 2 aqui. Então, camada K tem quantos elétrons? 2. No nível 2, quem está presente no nível 2? Todos aqueles subníveis que estão acompanhados do numeral 2. Então, o 2s2, o 2p6. Qual é a camada? L. Quantos elétrons? 2 mais 6, 8. Tem o nível 3? Tem, porque no nível 3 eu tenho, está lá preenchido o 3s2, o 3p6 e o 3d3. Qual é a camada? M. Quantos elétrons? 2 mais 6, 8. 8 mais 3, 11 elétrons. Tem outra camada? Tem. Então, tá vendo? Olha a diferença aqui, ó. Onde que tá a diferença? A ordem crescente de energia é
a mesma sequência da seta, mas a ordem geométrica é eu agrupar em cada nível. Então, agora sim, na ordem geométrica, eu agrupei o 3S2, o 3P6 e o 3D3. Mas não tem um número aqui, 4? Opa, então eu tenho mais essa camada. Então, nessa camada eu tenho o nível 4, que é nível 4, camada N, tem quantos elétrons? 2. Bom, qual que é o subnível mais energético? Ele está perguntando lá quantos elétrons, tá? Tem o meu subnível mais energético. Então, o que é o subnível mais energético? Ó, então presta atenção, subnível mais energético, nós já disse lá anteriormente que refere ao subnível, o último subnível que recebeu elétrons, o último que recebeu elétrons lá no diagrama foi quem? O 3D3. Então, quantos elétrons, se for bem específico, tá, mas quantos elétrons? 3 elétrons. E o que é o subnível mais externo? Ó, é aquele que se encontra mais afastado do núcleo. Mais afastado do núcleo. Então, você imagina aqui, ó, você tem um núcleo aqui, aí você tem a camada K, camada L, camada M e camada N. Então, o N não foi a minha última camada? Então, quantos elétrons? Quantos elétrons tem nessa camada, nessa última camada? 2 elétrons. Gente, isso aqui é fundamental. Isso daqui é o que nós chamamos de camada de valência. E é na camada de valência que ocorrem as ligações químicas. Certo? Então, se você não fazer uma distribuição correta aqui, tá? Consequentemente, aí toda a resolução dos das demais informações vão sair erradas, ok? Bom, espero aí que tenha aí contribuído com vocês aí, tá? Para ter reforçando aí, para que vocês consigam aí fazer as resoluções, dos exercícios que estão propostos. Tá? Um beijo, tchau para vocês e até mais.